Muito bom dia, pessoal. Gostaria de dar as boas-vindas e agradecer a participação de vocês. Hoje o nosso objetivo nesse webinar é mostrar um case de sucesso no setor farmacêutico junto com o Grupo Panvel e a Elo Verde e compartilhar com vocês um pouquinho das experiências que nós tivemos atendendo esse setor e trazendo algumas soluções em comum que podem ser aplicadas também no dia a dia de vocês. Nós sabemos que a área ambiental é bastante desafiadora, principalmente aqui no Brasil, diante das várias leis e várias demandas que existem, e uma gestão eficiente dentro da sustentabilidade traz vários benefícios para as companhias como um todo. Gostaria de me apresentar brevemente. Eu sou o André, um dos fundadores da Elo Verde e CEO, e eu passei quase toda a minha vida na área de tecnologia. Sou egresso da antiga DataSul, depois a TOTVS comprou a DataSul, e passei boa parte do meu tempo fazendo implantação de sistemas, e entendo que a implantação de sistemas geralmente é muito difícil de você ter uma excelência na implantação e deixar o sistema 100% rodando, principalmente quando a gente fala de ERPs. E quando a gente migra isso para a sustentabilidade, sistemas caros acabam não engajando dentro das empresas, né? Até mesmo porque a sustentabilidade ela tem que ser vista como um ativo dentro das companhias, e a gente acaba entrando pela sustentabilidade, mas a gente fica pela eficiência operacional. Então, a gente sempre, desde o instante zero, lá em 2017, da Elo Verde, a gente já construiu sistemas pensando no usuário final, num conceito muito simples de menos é mais, e deixando uma interface muito amigável para os usuários poderem operar de forma bastante eficiente dentro da plataforma. A gente sabe que o mercado de sustentabilidade tem várias diretrizes, né? A gente aqui na Elo Verde está focado na gestão de resíduos, no inventário de carbono, no PGRS, entre outras demandas. E a Elo Verde ela nasceu justamente com esse propósito, né? Trazer eficiência e transformar a gestão ambiental dentro das companhias de forma muito estratégica, trazendo impactos positivos para as companhias. A Elo Verde hoje tem mais de 150 clientes enterprise, clientes de diversos segmentos, inclusive farmacêutico. Hoje a gente tem uma base conectada junto com esses grandes clientes de quase 70 mil fornecedores que acabam ingressando dentro da plataforma para fazer compliance dentro desse arcabouço de estrutura junto com as empresas que contratam a Elo Verde. A gente já movimentou mais de 6 milhões de toneladas de resíduos, sendo que mais da metade foi desviado de aterro. Não que a Elo Verde tenha pegado na mão e feito o processo de desvio de aterro, mas trazendo luz para os números, trazendo dados, é possível encontrar insights e trazer melhorias para essas destinações. A gente já integrou mais de 2 milhões de documentos com órgãos ambientais, isso traz uma bastante robustez para a plataforma. A gente integra com todos os órgãos ambientais do país para fazer compliance. E já evitamos mais de 1,1 milhão de toneladas de CO2 através dos processos que a gente acaba rastreando. Como eu comentei, a gente está focado na gestão de resíduos, na emissão e controle de documentos ambientais integrados com todos os órgãos ambientais. Eles são integrados com os parceiros para fazer o accountability, né, permitindo que os parceiros também ingressem dentro dessa jornada de sustentabilidade num custo muito acessível ou até algumas vezes gratuito. E isso traz rastreabilidade e compliance ambiental de várias maneiras, que eu vou explicar um pouquinho ao decorrer do webinar. Fazemos o inventário de carbono e temos um processo de automação de geração de plano de gerenciamento de resíduos. Hoje nós estamos consolidados com grandes companhias, líderes de segmento, como a DASA, que é a maior rede de hospitais e laboratórios da América Latina, Carrefour e GPA, que são empresas do varejo, montadoras, Volkswagen, Renault, Volvo, segmento industrial, telecom, com a Vivo. Atendemos líderes de segmento no mundo, como a Veolia, e junto com os clientes que a Veolia acabam trazendo em conjunto com a Elo Verde, e diversas outras empresas. A gente atua fortemente no agronegócio, no segmento de saúde, na construção civil, com gerenciadores de resíduo, indústria, varejo, e entre outros segmentos. Bom, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os desafios do grupo de MED, mas antes de começar, eu gostaria de trazer alguns questionamentos do porquê esse tema ele é importante dentro das companhias, né? A gente sabe que cumprir normas aqui no Brasil muitas vezes é muito caro e até às vezes eu costumo brincar que é humanamente impossível atender. Quando nós pegamos empresas que são muito capilares,
como é o grupo de média, que tem mais de 650 unidades, até outras empresas como o Carrefour, que a gente está falando aí de mais de 1.000 unidades, a gente acaba tendo uma dificuldade muito grande em fazer esse gerenciamento e atender principalmente as normas ambientais. E como aliar esse atendimento com a redução de custos e com a eficiência operacional. Esse é o grande dilema que existe dentro das companhias, e a gente sabe que dentro do mercado existe aquelas empresas que vão fazer até o que o limite da lei exige, e a gente sabe que tem empresas que vão liderar esse movimento, como é o Grupo Panvel. E esse tema cada vez fica mais evidente diante das mudanças climáticas. A gente pôde, de forma muito triste, vivenciar aí recentemente as enchentes no Rio Grande do Sul, e o tema mudança climática está muito em pauta, e isso faz com que os nossos governantes e as autarquias acabem exigindo mais das empresas e exigindo que elas façam mais dentro do segmento ambiental. E isso tudo é relevante quando a gente olha para a sustentabilidade dentro da indústria farmacêutica, é trazer esse prisma, né? A sustentabilidade ela não tem que ser um custo, ela não tem que ser um fardo para as empresas, e sim um ativo que pode ser aplicado à marca, que pode ser aplicado de várias formas, né? E tendo essa eficiência operacional, que é um pouquinho do que a gente traz dentro da Elo Verde, isso acaba remetendo a sustentabilidade sendo um ativo para as marcas. A Elo Verde é uma plataforma online que simplifica essa jornada de sustentabilidade, não somente para o Grupo Panvel, como a gente está aqui falando, mas também para os parceiros que estão envolvidos nessa sustentabilidade. A gente sabe que ser sustentável não é possível sozinho, a gente precisa dos nossos parceiros engajados para que isso aconteça de forma bastante eficiente. E a gente sabe que a maior parte da pegada de carbono dentro das grandes empresas está no escopo 3, e que isso acaba que não está no domínio da empresa mãe que contrata esses vários fornecedores. Então, por isso que a Elo Verde traz esse arcabouço, conectando essa cadeia e trazendo essa rastreabilidade de forma muito eficiente. A Panvel é uma empresa já de quase 60 anos, listada em bolsa. Atualmente, eles têm mais de 650 unidades espalhadas aqui no Sul. Eles são um dos maiores redes de distribuição de medicamentos aqui no Sul, principalmente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Também tem operações em São Paulo, e é um pouquinho do que a gente vai trazer aqui para vocês hoje e comentar. É um cliente que está desde 2022 junto conosco. Tivemos bastante desafio no desenvolvimento e estabilização da plataforma, mas hoje a gente consegue operar de forma muito eficiente em conjunto com eles e com seus parceiros. Existem alguns desafios, né, dentro dessa, como eu comentei, você trabalhar com 650 lojas espalhadas dentro da região sul, e que existem obrigações como a emissão do manifesto de transporte de resíduo, o recebimento desses manifestos dentro dos órgãos ambientais, os reportes para o Ministério do Meio Ambiente, os reportes para os próprios órgãos ambientais, a renovação de licenças de operações, eles trazem um custo imenso para a companhia, demandando mão de obra para poder fazer esses processos, né? Isso tudo dentro de um arcabouço de atendimento é feito, em não tendo uma plataforma, é feito em planilha Excel, que é, a propósito, nosso maior concorrente quando a gente entra dentro das empresas. E, obviamente, quando a gente aplica a plataforma, a gente consegue substituir essas planilhas por processos que já realmente são feitos, eliminando essas planilhas, ou até mesmo a necessidade de entrar nesses órgãos ambientais com processos que já representam um fluxo de coleta de resíduo nas lojas, ou até mesmo algum outro processo que é feito de forma manual. Então, esse processo ele acaba trazendo eficiência operacional. A gente hoje traz essa perspectiva junto com as empresas para vender a sustentabilidade como um ativo que tem um retorno sobre o investimento, e a partir disso trazer eficiência operacional e que os processos, né, garantam a mitigação de riscos, a eliminação de riscos muitas vezes, e que os processos sejam feitos da melhor forma possível. O Grupo Panvel, eles estão focados, né, a maior parte das unidades são farmácias, mas também existem fábricas e centros de distribuição aqui na região sul. E eles se consolidam na região sul como um dos maiores aí do segmento. Então, se a gente parar no panorama antes dessa problemática,
a gente tem uma gestão descentralizada, né? Uma gestão descentralizada das informações. Então, pensando numa rede de farmácias, a gente tem as unidades que apontam informações, ou elas são lançadas no Excel, ou são lançadas direto no órgão ambiental, não tendo uma normalização de informações como informações técnicas, né, como código de IBAMA, periculosidade do resíduo, classe de risco, entre outras coisas. E essas emissões de documentos, elas podem até ocorrer de forma errada por conta de não ter essa normalização. E essa gestão descentralizada para você compilar relatórios e trazer informações à luz do dia para reportar numa auditoria ou para reportar, por exemplo, no Ministério do Meio Ambiente, acaba trazendo bastante impacto, né, de pessoas terem que fazer esses processos e eles acabam gerando burocracia e deixam a área mais pesada em termos de custo. E é um pouquinho disso que a gente traz dentro dessa perspectiva de padronização de processos, então garantir que os manifestos de transporte de resíduos estão sendo gerados com a informação correta, para que não tenha retrabalho de correção ou de algum ajuste eventual que exista na emissão errada de documentos. E como são pessoas, no final do dia, que estão lá na ponta, a gente está falando de diversas pessoas que acabam interagindo com essas informações e, eventualmente, o erro ele é iminente dentro dessa estrutura. Então, dentro de um arcabouço, que isso tudo fica procedimentado e centralizado dentro da plataforma, ele traz alguns ganhos operacionais, no sentido de ter essas informações online e poder tomar decisões, e não só olhar o passado, e sim projetar o futuro em cima dessas informações, tentando encontrar novas maneiras de, ou eventualmente, destinar um resíduo, ou até mesmo de trocar essa matriz de destinação. E também sistematizar e trazer evidências desse processo acaba gerando uma rastreabilidade que, numa eventual auditoria, isso acaba sendo condição decisiva para um auditor multar ou não, eventualmente, né, uma operação que tem essas informações. Então, é um pouquinho desse impacto que a Elo Verde acaba trazendo dentro dessa estrutura e, principalmente, reduzir esses processos burocráticos de forma muito simples dentro do aplicativo, aproveitando já uma operação de coleta que já existe, já é feita e alguém eventualmente anota em papel e depois isso é consolidado ou até mesmo é escrito em planilha para dentro de uma plataforma que vai trazer essa luz ao dia dentro desse sistema. Então, dentro desse arcabouço de análise e garantia que as tarefas ou que as coletas estão sendo executadas, a gente tem uma perspectiva de emissão das MTRs pelas várias unidades de forma padronizada e principalmente com o parceiro de coleta, pode ser coleta própria, obviamente, né, mas junto com os parceiros de coleta, trazer um arcabouço de monitoramento em cima dessas programações para que se garanta que a coleta ou a visita àquela loja para fazer a coleta dos resíduos ela tenha sido realizada de fato. Em termos de volume, também, para garantir que os reportes e os manifestos de transporte de resíduos estão sendo gerados com os volumes corretos, e também o acompanhamento da eficiência logística para esse processo, né? Então, a gente sabe que, como eu comentei, existem diversas lojas, algumas lojas têm coletas mais frequentes que outras, às vezes é duas vezes na semana, uma vez no mês, ou cada 15 dias. Então, todo esse roteiro de programação dentro dessa estrutura, ela fica evidenciada dentro dos contratos que estão estabelecidos com os parceiros de coleta, para que essa coleta, de fato, ela seja realizada. E, principalmente, como a gente sabe que existe uma pessoa lá na ponta, tanto dentro da farmácia, dentro da loja, como o próprio motorista que vai fazer essa coleta, esse processo, como eu comentei, ele já é feito, né, essa visita. Então, a gente aproveita esse momento junto com uma estrutura tecnológica para capturar essas informações e, ao invés de digitar em papel ou escrever em uma planilha, essas informações elas são feitas via aplicativo de celular em toda visita que é feita. Então, isso traz uma perspectiva de eficiência, de coleta e de roteirização, no sentido de garantir que todas as lojas estão sendo visitadas dentro de cada frequência de coleta, nos mais diversos dias e roteiros programados. E quando essa coleta é feita, a própria plataforma, junto com os parâmetros que foram colocados, emite a MTR para que o motorista saia no aplicativo com essa MTR emitida da loja. E isso também a gente sabe que existe o processo físico, né, de imprimir essa MTR para ser transportada, mas ela vai no meio digital. Isso é prerrogativa, inclusive, dos órgãos ambientais. Se as empresas têm um meio digital para poder apresentar a MTR, ela pode ser utilizada. E é um pouquinho disso que a gente se pauta, no sentido de toda vez que uma coleta é feita, essa MTR, esse manifesto de forma padronizada, ele é emitido com as informações que foram dadas no momento da coleta. Então, a gente saber que aquela programação ela foi executada ou não, serve como
um instrumento para o Grupo Panvel cobrar os fornecedores do porquê isso foi executado ou não foi executado, e principalmente para o parceiro a eficiência operacional de saber quando tem que coletar, e isso compilar uma base para que depois o próprio Panvel possa pagar esses fornecedores dentro das coletas que foram de fato realizadas. E além disso, a gente sabe que o primeiro processo é fazer a emissão da MTR, então a gente tem o segundo processo, que é o parceiro fazer o recebimento da MTR. Então esse arcabouço de tarefas que são executadas em campo, eles trazem essa perspectiva de execução, e uma pessoa do administrativo ou uma pessoa que analisa essa logística e garante que as coletas estão sendo realizadas, analisa as informações que foram trazidas pelos motoristas e fazem a confirmação dessa coleta. E aí, nesse momento, a gente faz o recebimento também no órgão ambiental, integrado com esse comando de confirmação da tarefa. Ou seja, em um cenário eu tenho essas várias lojas com pessoas específicas emitindo essas MTRs de forma manual lá na ponta, funcionário da Elo Verde, a própria coleta do motorista dentro de todos os parâmetros corretos. Quando ele confirma essa coleta, a emissão desse documento é feito, e na outra ponta, quando a gestora do parceiro de logística faz a confirmação dessa tarefa, ela é recebida. Isso faz, de certa forma, um aposento do órgão ambiental, no sentido de não ter que entrar lá para fazer essas emissões. Então, aquela pessoa da loja, obviamente, ela vai ter os inputs, né, de separar os resíduos e trazer essa perspectiva de organização para que a coleta seja realizada. Não tem mais a necessidade, eventualmente, de fazer a emissão, porque esse processo de emissão de MTR ele é feito de forma transparente, integrada dentro do sistema, a partir dessas informações. Dentro dessa perspectiva logística e otimização de roteiros, a gente consegue trazer uma distribuição, eventualmente, das lojas, né, e das várias coletas que são realizadas, justamente para planejar essa roteirização junto com o parceiro e garantir que a coleta dele seja a melhor possível dentro dessa eficiência operacional. E aí, obviamente, a plataforma ela traz esses dados de planejamento, justamente para saber onde estão esses pontos e traçar os melhores roteiros em relação a esse deslocamento. E aí, obviamente, isso acaba reduzindo custos dentro dessa estrutura, porque a gente, eventualmente, vai fazer um deslocamento mais otimizado dentro das várias coletas e recorrências que existem dentro desse panorama. Aqui, obviamente, a gente está trazendo um exemplo, né, dos pontos de coleta, não podemos abrir tantos detalhes, mas mostra alguns pontos de coletas que são realizados dentro, por exemplo, de uma semana de programação ou de um mês de programação. Então, avançando dentro dessa estrutura, a gente tem esse aplicativo junto com o motorista do parceiro que vai fazer a coleta, que faz uma espécie de check-in dentro da loja para indicar que ele está entrando dentro da loja para fazer a coleta. Nesse momento, a gente faz a captura da geolocalização para garantir que que a coleta está sendo feita dentro de um raio estabelecido onde está a loja, e garantir que, de fato, aquele motorista ele esteve naquele ponto, naquele momento. Obviamente que se essa tarefa é executada fora desse raio, existem justificativas, entre outras tratativas que podem ser tomadas em relação a isso. Mas isso faz com que seja garantido que essa coleta está sendo feita naquela georreferenciamento onde está a loja e que esteve realmente naquela posição. Não tem como burlar isso, né? É um sistema que pega as informações do aplicativo e o motorista ele não consegue fazer essa execução se não estiver dentro desse raio, ou se fizer dentro desse raio, vai ser acusado, né, como um dedo duro em relação a isso. Então, essas informações elas são evidenciadas dentro da plataforma. Obviamente que dentro de uma perspectiva de programação de coletas, esse aplicativo, junto com o motorista, ele pode funcionar de forma offline, dependendo da região, pode ser escasso a internet, ou pode não ter internet, mas uma vez que esse aplicativo está rodando e baixou um conjunto de tarefas, já se sabe o roteiro que vai ser executado e em qual sequência tem que ser executadas essas tarefas. O aplicativo para o motorista ele é bastante simples, como vocês podem ver, ele é um aplicativo com informações grandes, botões um pouco maiores, para os usuários com poucos cliques, indicar se ele conseguiu ou não fazer essa coleta dentro da plataforma. Nesse momento, são exigidas algumas informações, então, do lado esquerdo da imagem, a gente tem o conjunto de possíveis, eventualmente, resíduos ou materiais que podem ser coletados, e junto com uma espécie de checklist, o motorista ele vai indicando o que tem ou não tem naquela coleta. E, obviamente, quando existe uma coleta efetiva, informar o peso que é dado pela balança que é pesado aquele resíduo.
Então, pode existir mais de um resíduo, como pode não existir nenhum resíduo, né? Quando não existe nenhum resíduo, em teoria, não teria nada para levar. E é importante também para os gestores a perspectiva de ter uma assinatura digital, no caso, do responsável dessa unidade, e uma foto de fechamento para indicar como que a área onde estavam armazenando esses resíduos ficou após a coleta, como vocês podem ver do lado esquerdo. Então, essa confirmação de coleta, junto com as informações que são colocadas dos resíduos que podem existir ou não nessa coleta, ele é um input dado pelo próprio motorista através desse checklist, indicando os resíduos que tem e não tem, e, eventualmente, quando tem algum resíduo, é informado esse peso que é dado pela balança dos resíduos que estão sendo colocados. Obviamente que essa informação, ela, após confirmada, após a assinatura digital da loja e a confirmação, a gente usa essas informações para gerar um manifesto de transporte de resíduo em nome da loja, com transportador e destinador, o parceiro que está fazendo a coleta, ou um destinador terceiro, né? E essas informações são o que são emitidas. Como hoje a gente tem integrações com todos os órgãos ambientais do país, a gente está falando aqui especificamente mais focado em CNIR, no Paraná, IMA em Santa Catarina e FEPAM no Rio Grande do Sul. Mas eles existem também por Sigor, entre outras unidades, entre outros estados que existem os sistemas estaduais para fazer a emissão desses documentos. Essa informação, ela acaba consolidando uma base, e isso traz informações online para a gestão, para poder tanto pagar o fornecedor, como também para discutir estratégias de volumes de resíduo, entender comparativos entre as unidades, eventualmente porque uma unidade tem mais resíduo que a outra, ou que uma unidade tem um programa de eventual de logística reversa ou entrega de medicamentos mais efetivo, e justamente para reforçar essa análise e insights dentro dessa perspectiva. Essa tarefa que foi emitida em nome da Panvel de alguma unidade, ela é registrada dentro do órgão ambiental, e essa tarefa que foi coletada junto com a confirmação da loja, uma vez que o motorista chega na base, ele gera essa confirmação das tarefas, onde o recebimento dessas informações são conferidas pela área logística do parceiro, e através de um comando de OK nessas tarefas, a MTR também é recebida no órgão ambiental de forma automática, sem necessidade de entrar. Não tendo isso, a geração alguém teria que fazer, e o recebimento alguém do parceiro também teria que fazer. Então, isso hoje tudo acontece junto com esse evento de coleta, de programação e coleta e conclusão dessas tarefas dentro da plataforma. Então, a gente, de certa forma, acaba automatizando esse fluxo de MTR, ele acaba reduzindo para praticamente zero os erros de emissão de MTR, tanto de informações divergentes de código IBAMA, tipo de tratamento, motorista e veículo, porque ele se acopla dentro dessa estrutura de coleta junto com as empresas parceiras, e, obviamente, isso agiliza o processo e garante essa conformidade ambiental, trazendo esses benefícios, né? E, como eu comentei, ela gera essa rastreabilidade, porque eu tenho a geolocalização, eu tenho a foto depois da coleta, eu tenho a assinatura da pessoa na loja, e em alguns momentos também, em determinadas lojas, também é exigido, eventualmente, uma nota fiscal de transporte do resíduo, que também pode ser coletado dentro da plataforma. Isso tudo, as informações dessas coletas, elas são centralizadas dentro de um único sistema, então essas informações, elas são online para poder fazer a realização de consistências e também inconsistências, eventualmente, né, facilitando a decisão estratégica da empresa, e garante que essas informações estão atualizadas em tempo real, mantendo o compliance junto com os órgãos ambientais para uma renovação de licença ou qualquer outra coisa que seja necessário. E isso tudo, como a gente sabe que são sistemas estaduais diferentes, e os sistemas estaduais, cada um tem o seu layout, a sua interface, né? Uma coisa é você emitir MTR e receber em Santa Catarina, outra coisa no Rio Grande do Sul, outra coisa no Paraná. Na plataforma é do mesmo jeito. Então, até os treinamentos com as unidades, as lojas e parceiros são de forma padronizada, pode ser aplicado o mesmo treinamento, não importa qual é o órgão ambiental por trás, isso fica tudo padronizado, trazendo uma previsibilidade operacional do que é feito. Isso, obviamente, traz melhorias nos treinamentos, no controle, otimização e gestão dessas unidades. E, obviamente, essas informações, elas acabam convergindo para uma automação da geração do plano de gerenciamento de resíduos sólidos, ou de serviços da saúde. Essas informações, através de um módulo que nós temos, elas compilam os dados dessas unidades de forma manual, gerando os documentos de plano de gerenciamento de resíduos sólidos de forma automática, baseado também nessas informações que são colocadas dentro da plataforma.
E isso, após a implementação, né, a gente tem um alto tempo, antes da implementação, a gente tem um alto tempo para garantir que isso é feito de forma efetiva. A gente, no instante zero, operacionalizando a plataforma, a gente otimiza e reduz esse tempo. A gente está falando de números bastante grandes, né, com uma eficiência operacional acima de 90% em relação a esses tempos, que as pessoas envolvidas, obviamente, vão utilizar para outras coisas, né, e para decisões mais estratégicas, mas a gente reduz esse tempo. Obviamente, reduz o custo de coleta também, porque esses processos é hora homem de alguém fazendo, mão de obra de alguém fazendo de forma manual, né, que dentro da plataforma é automatizado. Ele vai trazer mais controle e segurança dos registros ambientais, porque a gente eventualmente tem as fotos, tem as evidências de localização, vai reduzir o erro e retrabalho na emissão desses documentos, não precisando refazer e muito menos corrigir, por exemplo, na DMR. Traz uma gestão de tarefas do início e fim, desde a programação dela, a execução, a justificativa, a análise de evidências e a conclusão. Isso tudo traz uma rastreabilidade para o processo e traz esse compliance junto com os fornecedores, seguindo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que as empresas são, evidentemente, relacionadas a fazerem. E, obviamente, isso traz insights para uma melhoria contínua do processo. A gente passou alguns dias, talvez meses, sem os órgãos ambientais. A Elo Verde, ela começou a trabalhar sem os órgãos ambientais no primeiro momento, e a gente, num segundo momento, integrou com os órgãos ambientais, porque não fazia sentido não estar integrado com os órgãos ambientais, mas, eventualmente, esse processo de coleta, não tendo uma indisponibilidade do órgão ambiental, pode ser utilizada para efeito de quantidades, quantitativo e entre outras informações, mesmo não tendo órgão ambiental. Hoje a gente já trabalha com as MTRs provisórias, no sentido de tentei emitir uma MTR e o órgão estava fora do ar por algum motivo. A Elo Verde, ela emite a MTR temporária, a MTR provisória, que é aquela MTR que você imprime e mantém de forma física, assinando. A gente cria um estoque dessas MTRs dentro da plataforma, e toda vez que o órgão ambiental está indisponível, a gente usa uma dessas MTRs e o usuário ele não precisa preencher nenhuma informação. A gente abre esse PDF e coloca todas as informações, inclusive a assinatura dos usuários, que eventualmente são os responsáveis pela emissão da MTR, nesse documento, não precisando ter que preencher nada. E, obviamente, quando o órgão ambiental ele retorna, a regularização dessas MTRs também são feitas de forma automática, avisando quando é utilizado, obviamente, essas MTRs provisórias, e quando também é regularizado, sendo transparente para o usuário final essas informações. Então, numa eventual indisponibilidade do órgão ambiental, isso também é possível. A gente está falando de um arcabouço de mais de 45 mil MTRs movimentadas por ano. Então, acredito que se a gente fosse colocar aí 1 minuto para cada MTR de forma emitida manual no órgão ambiental, e a gente conseguir reduzir isso para segundos, a gente já tem um ganho operacional bastante eficiente, porque são muitas MTRs, e gerenciar isso acaba ficando um tanto quanto complexo, e eu brinco falando que até é humanamente possível conseguir fazer isso. E, obviamente, ele reduz o tempo de análise dessas informações, porque a gente garante que essas emissões elas vão ser realizadas já de forma correta, e não precisando nenhum tipo de retrabalho. Então isso aumenta a eficiência operacional e reduz esse tempo de mão de obra para fazer esses processos, e permite também uma perspectiva de auditoria remota de todas as lojas, né, no sentido de analisar tanto as imagens que foram coletadas, da situação de como estavam os resíduos lá dentro, como as próprias evidências fotográficas, né, que vocês viram a partir dessas coletas. E isso traz uma forma bastante facilitada e remota para poder fazer essa gestão. E, obviamente, como a gente está falando de uma base consolidada, é possível enxergar os totais de cada loja, tanto recipientes que foram coletados, tanto as tarefas que foram feitas, previsto e realizada, né? E assim como as quantidades. Isso tudo é online conforme a execução vai sendo feita. Então, o processo de cobrança dessas coletas com os parceiros de coleta, ela acaba sendo mais sinérgica, porque o parceiro ele acaba compilando todas essas informações dentro da plataforma, e, em teoria, o fechamento dessas coletas ele já está sendo tratado dentro da plataforma semana a semana, ou quinzena a quinzena, e quando chega nesses momentos de pagamento dos fornecedores, ele acaba tendo essa perspectiva já online também das quantidades de tarefas que foram executadas conforme cada contrato. E a plataforma, obviamente, ela traz essas informações, verificando volumes que foram coletados em quilos,
Em relação também à cobrança de coletas, né, se os contratos são estabelecidos com lojas 2 vezes na semana, a plataforma garante que teve lá a execução nessas 2 semanas e quando foi executada também as evidências dessa execução. E quando não foi, isso contabilizado também dentro da plataforma. E aí, obviamente, trazendo totais, né, por loja, tanto de recipientes como de quantidades em quilos, as MTRs que já foram recebidas, as MTRs que já têm o certificado de destinação final registrado, porque tudo isso ele acaba compilando dentro da plataforma de forma bastante sinérgica. E, obviamente, dentro dessa perspectiva, pouca coisa precisa ser feita na emissão das demonstrações de movimentação de resíduos, as famosas DMRs, porque, em teoria, tudo já foi feito correto, então, a geração desses documentos ela fica muito mais facilitada dentro da plataforma. A gente acaba trabalhando também com a emissão desses documentos com algumas empresas, justamente porque esse arcabouço anterior de garantir que as informações já estão corretas facilita a emissão desses documentos. Então, você emitir 650 DMRs para as lojas, ele acaba sendo também humanamente possível, né, que é um pouquinho das automações que a plataforma gera. Aqui só dando um zoom dentro desse gráfico, né, na primeira coluna a gente tem as lojas, né, que obviamente a gente não pode mostrar, mas a quantidade de recipientes, tarefas executadas, quilos, né, que foram coletados, eles ficam registrados dentro da plataforma. Um panorama de MTRs em trânsito que não foram recebidas ou que já foram recebidas e estão aguardando CDF, até mesmo concluídas. É possível acompanhar mês a mês essas informações, justamente para cobrar a execução disso, eventual junto com os parceiros, para gerar essas documentações e não ter nenhum problema em auditoria. Isso pode ser feito mês a mês, garantindo que essa lógica está sendo executada, né? É importante ressaltar também que a gente, hoje, como está integrado com os órgãos ambientais, todo o histórico do órgão ambiental, ele é possível ser trazido para dentro da plataforma, até mesmo para questões de auditoria e reporte de outros relatórios, como de sustentabilidade, carbono, entre outras auditorias que existem. Então, no instante zero, quando a gente entra dentro das empresas, é possível extrair esses relatórios de todos os anos, eventualmente, se precisar, para dentro da plataforma, e, obviamente, dali para frente, todas as movimentações que eventualmente podem ficar erradas, a plataforma sinaliza, trazendo a correção através desses modelos padronizados. E a execução da MTR vinculada à coleta, né? Então, eu preciso, através de um número de MTR que, eventualmente, o auditor me pediu, saber qual é a foto, ou que momento teve, ou qual loja foi, eu consigo, através desse link da coleta com a MTR que foi emitida, e eventualmente destinada e gerado o certificado de destinação final, trazer essa rastreabilidade por quando foi feito e em que coleta foi realizada com as devidas evidências fotográficas. E, obviamente, essa perspectiva de fechamento mensal, é possível lançar, eventualmente, os contratos com os parceiros dentro da plataforma, justamente para ter também uma visão financeira em relação ao custo de destinação desses resíduos de lojas, né, e também fazer comparativos de custos por cada loja. E esse é um pouquinho do que a gente tenta trazer, né? A sustentabilidade, ela não tem que ser um fardo, obviamente, e a gente entende que dentro das empresas a sustentabilidade, ela vai ter um orçamento, que ela precisa aumentar a eficiência, mas a sustentabilidade ela tem que ser eficiente. Como eu comentei no início da apresentação, a gente entra pela sustentabilidade, mas a gente fica pela eficiência operacional. Se a gente não trouxer ROI, não tem como ficar, né? A gente sabe da realidade de boa parte das empresas. E transformar a sustentabilidade em um ativo ambiental é complexo, né? É difícil. Então, é um pouquinho desse ROI que a gente traz para as empresas para aumentar esse desempenho e essa eficiência, e isso garantir que a marca está fazendo tudo o que tem que fazer, correto, ou até mais do que é exigido, né? Principalmente empresas que estão listadas em bolsa e participam do ISE, né? Índice de Sustentabilidade Empresarial. É um pouquinho dessa transparência que a gente acaba trazendo para os processos. E digitalizar isso, eu acho que é irreversível, né, a digitalização de processos. Então, a gente traz esse braço muito evidente de digitalização, sempre lembrando que a gente tenta acoplar os processos da empresa dentro da plataforma, justamente para que aquele processo ele já gere as evidências e não tenha que ficar fazendo retrabalho, anotando em outros lugares, e isso tudo compilando dentro dos órgãos ambientais essas informações, para que não haja, de fato, retrabalho, né? Então, isso ele traz um diferencial competitivo para a companhia, até mesmo para a redução de custos para o setor de sustentabilidade, para fazer outras melhorias, né? E a gente sabe que isso é bastante importante, e pensar principalmente nas estratégias
da área de sustentabilidade dentro da companhia com mais tempo, né? Que é um pouquinho da perspectiva que a gente acaba trazendo para as empresas. Bom, pessoal, foi bem breve a nossa apresentação. Eu gostaria de agradecer a participação de todos. A gente fica à disposição para poder conversar, inclusive, eventualmente, fazer um benchmark junto com o Grupo Panvel, para entender. A gente sabe que a nova economia ela é feita de competidores, né? A gente sabe que algumas empresas podem ser concorrentes, mas compartilhar esses processos acaba sendo uma competição, né? Não uma competição. E a nova economia tem disso, né? Da gente poder se ajudar e no final do dia a gente tem um propósito maior aqui que é cuidar do nosso planeta, né? A gente sabe que muitas empresas têm, muitas iniciativas aí têm o plano B, né? De sair aqui do planeta, mas a gente tem que ficar aqui e mitigar essas informações, mitigar essa mudança climática junto com informação, com tecnologia inteligente para poder trazer uma perspectiva aí de redução dessas mudanças climáticas. Tá, e você está nos ouvindo? Tá, e você nos ouve? Escuto sim, pessoal. Bem, acho que esse momento a gente abre aqui para as perguntas, né, de todos. Se alguém tiver alguma dúvida aqui pontual do que a gente apresentou, nós ficamos à vontade aqui para responder. Bom, eu vou comentar bem rapidamente um pouquinho das lições aprendidas, enquanto se eventualmente alguém fazer alguma pergunta, das lições aprendidas com a execução do projeto, né? Como eu comentei, eu venho da área de RP, né? E implantar RP dentro de empresas grandes, como é o Grupo Panvel, é muito complexo e também dentro de uma perspectiva que a gente trabalha dentro de um orçamento, e o orçamento da área de sustentabilidade em muitas empresas ela não é tão grande como, por exemplo, uma estratégia comercial ou eventualmente até alguma outra estratégia. Então, os desafios do projeto justamente são fazer um engajamento junto com os parceiros de coleta, né? Então, e aí, obviamente, aqui, né, foi um aprendizado para nós a gente trabalhar muito em treinamento, porque no final do dia a gente está falando com pessoas, não desmerecendo de qualquer forma, né, mas com motoristas que eventualmente não têm nem amizade com tecnologia e a ferramenta de trabalho eventualmente é um WhatsApp, então a tecnologia ela ser fácil e acessível para essas pessoas é um pouquinho do prisma que a gente tem que entregar dentro da plataforma. E trabalhar muito em treinamento, né? A gente sabe que engajar a operação junto com várias pessoas, a gente está falando de vários motoristas e alguns parceiros, é um pouco complexo. Então, isso é um aprendizado que a gente teve aqui, e obviamente melhorou muito, né, dentro dessa perspectiva de entrega, esses treinamentos, para garantir que essas tarefas estão sendo executadas e que as evidências e as informações estão sendo colocadas de forma correta dentro da plataforma. Mais uma vez rodando, isso tem diversos benefícios, como a gente comentou, mas essa é uma experiência de projeto que a gente teve aqui, que é relevante comentar, esse engajamento dos parceiros, né, de coleta. E o parceiro, obviamente, ele vai ter as prioridades dele, ele vai ter as coletas dele, né, e, obviamente, ele não vai estar dedicado para o grupo, exceto se ele for uma empresa de coleta do próprio grupo, o que muitas vezes não é a realidade do mercado, né, geralmente são subcontratados para poder fazer esse processo. Então, trabalhar com esse público é um pouco do desafio de a gente engajar e trazer essa eficiência junto com eles e garantir que, principalmente, os motoristas, eles estão fazendo certo e consigam fazer essa operação. Tá, e você quer fazer uma pergunta? Sim, André. Nós tivemos aqui a pergunta de se conseguimos integrar fornecedores na plataforma para envio de documentação e gerenciamento das informações, tudo dentro de um único lugar. Legal. Obviamente, a gente não entrou tanto em detalhes, né, mas a gente
consegue fazer o gerenciamento de documentos tanto das unidades, que a gente está falando das lojas, né, se eventualmente houver uma matriz documentacional de alguns documentos, sei lá, da Anvisa, de algum tipo de documentação legal que precisa ser feita, ela pode ser gerenciada dentro da plataforma, então existe uma parte de gestão documentacional muito robusta, inclusive de licenças de operação, com os lembretes de condicionantes, entre outras coisas. Essa matriz documentacional ela pode ser definida tanto para as lojas, como também para os parceiros, né? Garantir que os parceiros de coleta estejam com todas essas documentações ativas e válidas para que uma tarefa não seja bloqueada, por exemplo, né? Então, isso é uma das perspectivas que a gente acaba utilizando em empresas que são muito capilares, né, que tem várias unidades espalhadas. Muitas vezes as contratações elas acabam sendo regionais, né? Então, a gente, no nível acima, fazendo o gerenciamento de todas essas unidades, a gente precisa garantir que embaixo as coisas não estejam sendo feitas erradas. Então, essa matriz documentacional permite que o parceiro ele entre dentro da plataforma para lançar essas documentações e, obviamente, garantir que a matriz documentacional dele está correta. Não somente isso, né? A plataforma hoje permite a criação de checklists para que não somente documentações sejam colocadas, mas também a resposta de um eventual checklist ou uma eventual auditoria que precisa ser feita em cima dela. Então, em cima desse parceiro. Então, a própria pré-qualificação, a qualificação, ela pode ser tanto documentacional como através de checklist que o próprio parceiro responde, e isso tudo fica integrado dentro da base para poder ser feito o monitoramento. E aí, obviamente, né, em alguma inconsistência ou numa resposta de um checklist que gera uma pontuação, se ela ficar abaixo, ele tem que ser revisto ou parar a operação dizendo, ó, estou com algum problema aqui, precisa ser visto. E aí não deixar essa operação ocorrer de coleta se houver a falta de alguma documentação. A gente, na prática, é muito raro, né, acontecer a falta de documentação, justamente porque quando está condicionado a essa sistemática, e sabe-se, né, que se não tiver válida, acaba tendo bloqueios, né, então isso é um pouquinho do que a plataforma entrega também para poder, de forma automática, bloquear alguma inconsistência. Boa, boa. Eu acho que é importante, tá, pessoal, em dúvidas que vocês tiverem sobre esse cenário, né, que o André trouxe aqui para nós, explicando um pouquinho, né, pode nos contatar para que a gente possa apresentar a plataforma na íntegra conforme a dor de vocês, tá, da operação. André, legal, foi feito aqui, eu acabei vendo, tá, aí, perdão. Exatamente. Se eu consigo emitir resíduos, eu tenho resíduos que não preciso emitir MTR, se tem algum recurso que eu possa controlar isso. É bastante importante essa pergunta, sim, é possível você diferenciar resíduos que geram MTR e resíduos que não. Como eu comentei, a gente começou com a plataforma lá atrás e praticamente o primeiro órgão ambiental, se eu não me engano, foi Santa Catarina, que fez o IMA Online, depois, se eu não me engano, foi a FEPAM, mas em vários outros lugares não tinha o manifesto de transporte de resíduo online ainda, né? Então, mas a gente sabe que existe alguns estados que não exigem a emissão da MTR para determinados resíduos. Às vezes é poda de árvore, depende de cada estado, né, ou biomassa. Existe algumas regrinhas estaduais e a plataforma ela pode ser configurada para não gerar um manifesto de transporte de resíduo. Você consegue fazer a coleta, trazer a evidência, mas não precisa necessariamente gerar a MTR integrado com o órgão ambiental. Isso pode ser desabilitado. E aí, obviamente, se você tem híbrido disso, né, coisas que precisam ser emitidas MTR e coisas que não, nos relatórios ele vai mostrar, né, que a MTR ela não é integrada com o órgão ambiental, mas as quantidades elas vão estar todas consolidadas dentro da plataforma, independente se foi integrada ou não dentro da plataforma. Integrada ou não com o órgão ambiental. Perfeito. Bem, essas foram as principais dúvidas que nós tivemos. Acredito que mais informações, né, nós podemos tratar individualmente com todos vocês. Acredito que seriam essas perguntas, André, que a gente trabalhou aqui hoje. Legal, pessoal. Obrigado pela atenção. Ficamos à disposição nos contatos comerciais que estão aqui no slide. Eventualmente, se precisarem de um benchmark, entender um pouquinho com mais detalhes, a gente pode fazer a aproximação com o grupo Panvel para poder analisar essas informações e entender também um pouquinho de experiência de projeto. Eu tenho certeza que o pessoal vai poder compartilhar. E ficamos à disposição aí para a gente conseguir avançar nessa pauta de sustentabilidade com eficiência e não sendo um fardo aí para as empresas, né? E sim ao contrário, né? Sendo um ativo que pode ser valorizado junto da marca de vocês. Muito obrigado.